Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. A todos e a todas, né? Essas painelistas maravilhosas que estão aqui me acompanhando hoje nesse webinar da SET Business, muito interessante, dessa é, grade de webinários que começou há 4 semanas atrás sobre tecnologia, hábitos de consumo e Covid-19, todos os desafios que essa pandemia nos traz. Queria agradecer em especial ao Roberto Franco por ter me convidado e aberto espaço para o tema da educação. E queria, né, colocar aqui os desafios, né? O tema de hoje, desafios da educação pós-pandemia e qual modelo de educação superará a crise, é um tema bastante relevante que traz talvez mais perguntas, mais questionamentos do que respostas, né? Eu acho que o que a gente precisa hoje é começar a entender o que a gente pode aprender do momento da pandemia e de todo esse processo, e como a gente e quais os aprendizados que a gente tira para a volta às aulas, para as aulas presenciais, e como que a gente avança nesse sentido. Nós vimos logo quando foi decretado o isolamento social, a necessidade das escolas de transformarem as suas práticas no ensino à distância. Muitos chamam de homeschooling, e não é homeschooling, né? É um ensino em casa, um ensino longe, né, da escola, mediado por tecnologia. E no momento em que a grande discussão, se nós voltarmos a fevereiro, março de 2020, nem faz tanto tempo assim, a gente discutia questões, por exemplo, do tempo que a criança podia ficar à frente de uma tela, do uso do celular em sala de aula. Quer dizer, nós estávamos discutindo questões de como oferecer tecnologia para a criança de forma segura, e de uma hora para outra nós vimos a necessidade de fazer com que essa criança fique sentada na frente de uma tela, seja de computador, seja de um celular, para assistir aulas, né? Para ter acesso à educação. E outro ponto que eu trago aqui como reflexão para a gente começar o debate é o professor, né? O papel dessa figura tão importante, que a gente já tinha essa figura tão importante, como ele se torna ainda mais importante neste processo do ensino à distância, como manter esse aluno mais ainda engajado, mesmo que mediado por tecnologia. Mas eu não vou me alongar, porque o assunto, eu não sou especialista em educação, estou aqui trazendo grandes especialistas, convidei 3 profissionais incríveis que eu queria apresentar para vocês. Queria apresentar primeiro a Jussi Rocha, que é mestre em Educação pela PUC, licenciada em Letras pela USP, pós-graduada em Gestão Educacional e Design Educacional e Educação Inovadora, atua na formação inicial e continuada de educação desde 2008, tem uma super experiência em consultoria e gestão de programas inovadores em redes públicas e privadas, é professora do Instituto Singularidades e diretora da Redesenho Educacional. A Gisele Santos, uma super educadora também, expert em produtos Google for Education, Google Innovator e membro do painel de especialistas em inovação da Horizon Report K12, entre os anos de 2014 e 2017. Gisele é uma entusiasta de tecnologias educacionais, é curiosa por natureza, investigadora de temas como futurismo, olha aqui, gente, futurismo, tecnologias disruptivas e aplicação de inteligência artificial na educação. Tem uma super experiência, hoje em dia atua como consultora na área de inovação e estratégias de futuro para empresas e escolas, e fundou sua própria startup, a Humania, que pretende discutir futuros aplicados para encontrar sinergia entre inteligências humanas e artificiais. Não, por último, mas não menos importante, Mariana Ox, minha companheira de Palavra Aberta, do Educamídia, é designer, jornalista, especialista em tecnologias e educação, fundou um estúdio de design editorial, a Almo Design, responsável por projetos de revistas e jornais de diversos países. Nos últimos 5 anos, atuou como coordenadora de tecnologia educacional em educação básica,
é Google Innovator e Trainer, atuando na formação de educadores e projetos de transformação digital nas escolas, e palestrante frequente sobre fluência digital, educação midiática, tecnologia, criatividade na educação. E agora eu tenho a alegria de contar com ela na equipe, como uma das coordenadoras do Educamídia, que é o programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. Mas, para aquecer esse debate, olha, vocês podem mandar, por favor, perguntas pelo Q&A aqui. Por favor, mandem, a gente vai tentar colocar aqui todas as perguntas possíveis. Esse é um bate-papo que pretende discutir aqui estes pontos e fazer com que a gente realmente saia daqui um pouco mais positivos, né, e otimistas com o futuro da educação no Brasil. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta disparadora para a Jússia, para que a gente comece a aquecer esse debate. Jússia, as instituições de ensino tiveram as aulas presenciais suspensas repentinamente. De uma hora para outra, gestores, coordenadores, professores, alunos e famílias tiveram que se adaptar a uma nova rotina, a educação mediada por tecnologia. No seu ponto de vista, qual foi o maior obstáculo encontrado nesse período e quais os ensinamentos podemos tirar deste momento? Jússia, é com você. Bom, gente, estão me ouvindo? Certo. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer imensamente o convite, dizer que eu estou muito honrada de estar aqui nesse painel com pessoas que eu admiro tanto, que eu acompanho aí de perto e com quem eu aprendo, né, bastante sobre essas discussões, né, acho que somos parceiros aí nessa luta por discutir inovação, integração de tecnologias na sala de aula, enfim, é um trabalho que acho que todas nós a gente vem fazendo ao longo dos anos, né. Bom, eu acho que a questão do Covid, ela é um desafio para todas as áreas, né? Assim, educação, obviamente que a gente está falando de educação aqui, mas essa mudança repentina e a tentativa de migrar de modelo, de fazer diferente, está acontecendo na sociedade como um todo, né? Então, quem vendia de portas abertas está encontrando maneiras de vender remotamente, está encontrando outras formas de vender, enfim, acho que a gente tem esse olhar sobre uma situação que é bastante exceção dentro de uma condição de vida que a gente está vivendo, né? E que a gente tem que olhar sempre na perspectiva de que se de fato é algo bastante inesperado, né? Por outro lado, eu acho que a gente teve bastante obstáculo, quero falar um pouco dos obstáculos que a gente tem, mas eu também valorizo todas as tentativas de se manter as pessoas ativas, né? Do ponto de vista educacional, do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista das rotinas, né? Então eu fico imaginando se a educação não tivesse, né, as suas escolas, os professores, as redes não tivessem buscado um movimento de dar continuidade à educação, o que seria, e ficasse achando que ia ser só uma gripezinha e que ia passar rapidamente, o que aconteceria um mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois? Então, eu valorizo e reconheço todo o esforço de cada educador, de cada diretor de escola, de cada gestor de rede que buscou um movimento de dar continuidade, né? E uma coisa que eu percebo, até por estar próxima, né, de redes de educação que estão trabalhando nessa perspectiva de dar continuidade à educação, é que não, assim, a gente continua com os desafios aí. Cada dia a gente busca superar um desafio que a gente encontra. É um desafio tecnológico, é um desafio de acesso, é um desafio de buscar parcerias, né? Então, eu acho que a gente continua trabalhando para superar os obstáculos, porque nada disso acabou ainda, né? Esse modelo que a gente está tentando construir como uma alternativa possível ainda está em construção. Feita essa reflexão inicial, eu acho que a gente tem alguns obstáculos que eles advêm, inclusive, anterior à pandemia, que são desafios que a própria educação, enquanto instituição aí, né, enquanto necessidade, precisava estar discutindo e superando e buscando resolver, né? Eu acho que a gente tem alguma questão de relacionamento com as famílias, por exemplo, né? Que eu vejo que escolas que têm uma proximidade de contato com as famílias, por exemplo, num momento como esse, mantém esse contato com a família, isso facilita desenvolver toda e qualquer tentativa de educação ou de feedback do que está acontecendo dentro da sala de aula, quando você tem uma integração maior entre família e escola. Então, escolas que construem essa relação têm mais facilidade de construir isso posteriormente. Da mesma forma, escolas que já tinham um veículo de comunicação online, por exemplo, com as famílias, algum meio que a família acompanhava o que acontecia na escola, também conseguem ter mais facilidade de
de dar continuidade a isso, né? Então, eu vejo que eu sempre estou tentando analisar nessa perspectiva da empatia, de que algumas coisas já existiam e que elas se revelam e a gente está tentando superar. E, por outro lado, tem talvez desafios que fiquem muito maiores na nossa perspectiva, ou de perspectivas de pessoas que não estavam tão integradas nas discussões de educação e que agora se revelam na mídia fortemente, e que a gente precisa olhar dentro dessa perspectiva de quem já estava nessa discussão. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, de uma discussão sobre inovação e uma discussão sobre uma educação centrada na figura do estudante, né? Então, quando uma escola tenta mover de um modelo para outro, por exemplo, a escola que tem uma educação muito centrada na figura do professor tende a reproduzir um modelo muito centrado do professor também na sua educação online, porque ninguém vai virar a chave de tudo em um mês para outro, em 2 semanas para outra. Então, a gente vê relatos do tipo, a criança fica ali 5 horas na frente do computador, com aulas ao vivo, acompanhando, e às vezes com pouca interação. Ora, é porque se a escola já tinha um modelo de integração de tecnologia, ou não tinha integração de tecnologia, ou tinha uma integração de tecnologia para transmitir conteúdos, o que ela vai conseguir fazer com isso naquele primeiro momento essa oportunidade de educação que ela vai oferecer. Por outro lado, isso também vai trazendo revelações, que às vezes o presencial já existiam essas questões, educação transmissível, o aluno olhando parece estar acompanhando, mas ele não está, né? Mas aí você tem outros elementos no presencial, na sala de aula física, para você tentar manter a presença do aluno, você tem as questões de prova, as coisas que você tenta engajar com as estratégias que a cultura escolar já tem, e que muitas vezes na educação online fica revelada para os pais, fica revelada de uma maneira muito maior, né? E aí a gente também vê esse movimento, e eu valorizo esse movimento das escolas se repensarem. Eu acompanhei muitos educadores e muitas escolas de também se repensar rapidamente e dizer, poxa, será que eu não posso fazer diferente? O que eu posso buscar? Então, movimentos, né, de integração de outros profissionais da educação que estavam fazendo o movimento de tentar se apoiar e tentar buscar outras formas de fazer, enfim, e tentar de alguma maneira, superar esses desafios que estão acontecendo. Agora, por outro lado, né, falando de uma maneira maior, em termos de política pública, por exemplo, a gente tem um grande desafio de veicular conteúdos educacionais, né? Quando a gente fala de uma rede, por exemplo, né, de ensino, e a gente não está falando já no micro, né, de um professor com seu aluno, porque dentro de uma rede você tem 1000 coisas acontecendo. Você tem professores fazendo trabalho por WhatsApp, você tem professor fazendo trabalho pelo Facebook, você tem usando outros recursos educacionais, e aí quando você pensa numa rede de ensino, você tem que pensar com uma política pública o que você consegue fazer, né? E aí, dentro dessas perspectivas, a gente tem uma coisa muito poderosa, e que a gente fala muito de internet, a internet como, né, hoje o grande canal, a interação via internet, e a gente vê as televisões ganhando uma força nesse momento agora, como um veículo possível de a gente dar continuidade com veiculação de conteúdos que, obviamente, precisam ser integrados dentro de uma prática pedagógica de um professor que acompanha aquele aluno, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, os centros de mídia, né, para a Educação de São Paulo agora, né, Secretaria Estadual de Educação de São Paulo tem um centro de mídias que foi lançado agora nesse momento da pandemia, mas a gente já tem o Centro de Mídias do Amazonas, que existe há mais de 10 anos e é super consolidado dentro dessa perspectiva de que a televisão é um veículo ainda muito democrático, né? 97% das casas, né, é um dado aí que a gente tem, 97% das casas, dos domicílios brasileiros têm uma TV. Né? Então, as redes que conseguiram essas parcerias com as televisões, até porque a gente está discutindo aqui, né, na perspectiva do audiovisual, né? Então a gente tem Maranhão, Paraná, o Amazonas, que já tinha um trabalho, Distrito Federal, Pará, São Paulo, enfim, que fizeram esse movimento. Agora, o Teresina, que a gente tem conversado bastante, que está fazendo essa parceria com as televisões, sejam televisões públicas ou televisões fechadas, na perspectiva de dar continuidade aos estudos, né? Integrando isso, como eu disse, com as práticas do professor, as atividades que o professor realiza, né? E aí a gente tem a internet. A gente também tem a internet como muitas vezes um complemento a essa questão do trabalho com a televisão, e a gente tem algumas práticas que são mistas, envolvendo televisão e internet. Mas a gente pode conversar sobre isso ao longo do debate.
é o multicanal, né? Quer dizer, o que você está colocando é a utilização de um canal de TV com um canal de internet, com um canal de redes sociais, para que você consiga, para que o aluno tenha acesso da melhor maneira possível, né? E você estava colocando, Ju, se me veio uma notícia que eu recebi, né, assim, que a gente já tem acompanhado há algum tempo, mas que ontem eu recebi aqui um manifesto da TV Escola, né, do desmonte da TV Escola, né? No momento em que a gente está usando e que estados como o Amazonas, o estado de São Paulo e outros estados, como você citou, estão trazendo ou levando a educação via televisão, e a gente tem uma TV Escola que já é amplamente, que já chega no Brasil inteiro, sendo desmontado por uma política de Estado, ou melhor, uma política governamental que acaba afetando o todo da educação, né? Isso é bastante triste. Mas depois eu volto com você. Eu queria fazer uma pergunta para a Mariana. E aí, assim, eu acho que a Ju colocou bem essa questão do remoto, né? A gente sai do ensino professor-aluno, aquele aluno que está ali acompanhando a aula e que se dispersa dentro da sala de aula, mas você chama a atenção dele de alguma forma e faz ele interagir, para um aluno que está ali, né, mediado por aquela tecnologia, vendo a aula a partir de uma telinha. Nesse sentido, né, o que eu queria te colocar qual o impacto da mudança repentina para o ensino remoto, mediado por tecnologia, e quais são as competências exigidas para alunos e professores neste momento? E como você poderia explicar a integração da educação midiática nesse cenário? Como que a educação midiática pode integrar e pode ajudar esse aluno nesse momento? Que boa pergunta, Patrícia. Obrigada. Em primeiro lugar, obrigada. É um prazer, uma alegria estar aqui com essas educadoras que eu admiro tanto. Então, falar e aprender em igual medida. E eu fico muito feliz que seja uma discussão sobre futuro, porque a gente está falando sobre esse futuro há muito tempo, né? Já tem bem uns 10 anos que a gente vem falando sobre esse futuro da educação e que a gente vem discutindo, que a gente precisa ensinar para as habilidades do século XXI, né? Colaboração, criatividade, senso crítico, comunicação, as habilidades comunicativas, para um suposto mundo do trabalho do futuro, né? Então, há muito tempo que a gente escuta essa conversa. Temos que preparar alunos para um mundo do trabalho do futuro, e esse mundo do futuro vinha ficando cada vez mais próximo. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tinha muita dificuldade, sobretudo porque o Brasil é um país muito desigual, né, em termos de modelos e ofertas e possibilidades de educação, de trazer isso para o chão da sala de aula de termos concretos. Então, a gente ainda estava muito centrado num modelo que o professor Luciano Meira sintetiza muito bem. Ele fala assim, é um modelo de entregar conteúdo com finalidade de obter uma certificação, com alto grau de disciplinamento e pouquíssima interação e socialização, né? Uma sala de aula muito tradicional. E aí o que acontece é que essa pandemia nos jogou a todos, de repente, de um dia para o outro, alunos e professores, nesse futuro, né? Essa maneira de trabalhar, essas necessidades, essa sociedade tão volátil em que as mudanças podem ser imensas de uma hora para outra e continuam acontecendo e a gente precisa se adaptar a elas, chegou da noite para o dia, né? Então, o impacto, as competências que a gente está precisando acionar para esse momento são as mesmas competências que a gente vinha falando que a gente precisava criar há 10 anos. E o que é interessante para mim é que essas competências, se elas são do mundo do trabalho, de como que a gente vai trabalhar nesses novos cenários, nesse cenário de transformação constante, elas se aplicam ao modo como os professores trabalham também. E essa era uma grande dificuldade que eu tinha de entender como é que a gente quer que pessoas que trabalham de um modo absolutamente tradicional, de uma forma de entregar conteúdo em estruturas bastante hierarquizadas, né, em uma maneira muito estabelecida, que não muda muito, como que essas pessoas que trabalham dessa maneira vão ensinar essas famosas, mágicas, competências e habilidades do futuro para essas crianças, se elas próprias não trabalham assim, né?
E o que a gente viu acontecer é um primeiro instinto, e aí eu concordo com a Jússia, assim, toda a admiração por esses professores e gestores escolares que de um dia para o outro se viram obrigados a pensar numa maneira de ofertar a continuidade da escola, né? A escola como um espaço muito importante de manter uma estrutura para os nossos dias, para os dias das crianças, manter uma ligação com comunidade, manter uma ligação com o ato de aprender, etc. O primeiro instinto foi de pensar como que a gente poderia usar a tecnologia, as ferramentas, quais ferramentas e quais plataformas a gente ia usar para fazer isso, né? E a Gisele sabe, a Jússia deve saber também que esse começo foi bastante conturbado, porque a gente estava pensando em ferramentas e não nos problemas que a gente teria que resolver, né? Eu, como designer, gosto muito de pensar, a gente move a resolução de problemas, né, pela gestão de mudanças, olhando para problemas que precisam ser resolvidos. Então, todo mundo teve o instinto de colocar no online, replicar o modelo da sala de aula, né, que a gente conhecia. Gente, eu preciso pedir desculpas porque tem uma obra aqui, né? Vida real na pandemia. Pedi para eles pararem, mas A gente enfim, não está parece que eles ouvindo, não não. podem. Pode continuar. Não, que bom. É porque eu estou ouvindo uma bateção aqui. Mas, assim, o instinto foi de replicar o modelo tradicional e, num primeiro momento, isso deu muito errado, porque a gente não estava olhando para os problemas, né? Que problemas que a gente começou a identificar depois de um certo tempo, né? Por exemplo, a dificuldade, é impossível propor uma solução única que não leva em conta os contextos socioemocionais ou tecnológicos diferentes e até os contextos individuais dentro de cada família, por exemplo, né? Os contextos de tempo, espaço, configuração familiar, etc. A importância de você não replicar esse modelo de oferecer conteúdo e sim de proporcionar experiências, né? Porque se já não funciona no presencial, é muito menos engajador ainda no online, que você não tem a presença, digamos assim, disciplinadora da escola, né? Do professor, da sala de aula, que tem seus rituais, né? Tem seus mecanismos de controle, até do grupo, controlar o grupo, etc. A necessidade de usar o entorno do aluno como elemento, né? Como realidade na qual você está aprendendo, como assunto, inclusive disparador de projetos, etc. A importância, como que a gente vai, um dos problemas que ficou mais claro ao longo do tempo, como é que a gente vai incluir toda a diversidade humana, neurológica, as diferentes formas de aprender nesse modelo, como é que a gente vai trazer isso, inclusive, para as formas de avaliar, como é que a gente vai criar formas de avaliar que contemplem essa diversidade de situações e essa diversidade de pessoas, né? E, finalmente, como é que a gente vai oferecer uma formação continuada aos professores que estão, basicamente, tendo que se transformar em pleno voo, né? Não só em pleno voo, mas também numa condição atmosférica que permanece mudando, né? Porque ia durar um pouco tempo, depois vai durar mais tempo, depois talvez volte, depois talvez não possa voltar presencialmente. Então, assim, todo aquele futuro que a gente descrevia, muito volátil, né, muito desafiador, que exige outras habilidades, chegou, né? Então, o que me chama mais atenção é que os professores, a gente finalmente enxergou o óbvio, assim, os professores precisam, eles próprios, desenvolverem essas famosas habilidades do século XXI, que a gente tanto falava, que a gente estava a ensinar para os alunos, né? Então, isso é dolorosamente óbvio, né? Porque o fato de que a gente não tem esses professores também imersos nessas novas maneiras de trabalhar, trouxe muita dificuldade para eles, né? Mas, voltando então à questão do futuro e à questão da educação midiática que a Paty fez é muito pertinente, eu estava pesquisando um pouco sobre esse assunto, e eu não posso falar muito desse assunto, porque a especialista em futuros aqui é a Gi. Mas eu leio um bocado sobre inovação, e eu tenho um texto que é uma referência para mim há muito tempo, que é um texto do Joi Ito. Joi Ito é o diretor do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, né, que é uma referência em tecnologia e inovação. E lá em 2013, ele publicou um manifesto
que era sobre os 9 princípios importantes para a gente trabalhar no mundo moderno. E a gente sempre olhou isso como uma referência do que a gente precisava construir, o que seria esse aluno lá na ponta, quando ele sai no final do processo educativo, né? Para que ele precisaria estar preparado. E agora, durante essa pandemia, de uma maneira assim, muito intensa e muito clara, a gente está começando a entender que os próprios professores também precisam aprender a trabalhar dessa maneira, né? Então, uma das coisas que ele fala é puxar em vez de empurrar, que você não precisa deter todos os recursos, né? Sejam eles materiais ou tecnológicos, ou conhecimento, ter aquele conjunto de coisas que uma autoridade retém e vai distribuindo, que você pode puxar, que você pode tirar da rede o que você precisa a cada momento, à medida em que as suas necessidades vão se desenhando, né? Resiliência em vez de força, né? Como é que você abraça o erro, que foi uma coisa que a gente viu os professores fazerem com muita dor, mas também com muita valentia ao longo desse processo, né? De abraçar o erro, de aprender com ele. Uma coisa que ele fala que é muito bonita, é mais importante ter uma boa bússola do que um mapa. O mapa é uma coisa que delimita um território já muito conhecido e te diz o caminho. A bússola é você acionar a sua criatividade e a sua autonomia para descobrir qual é o melhor percurso para as suas necessidades. Tudo isso vale para os alunos também, né? Se a gente está decretando a falência desse modelo de instrução em que a gente entrega conteúdo e a gente quer percursos mais autônomos, né? Inclusive para ele não ficar 5, 6 horas na frente da tela do computador, ele vai se deparar com uma sociedade em que existe uma hiperabundância de informação, né? Tanto o aluno no seu processo de aprendizado, como o professor no seu aprender dessa nova maneira de trabalhar. E é uma coisa, é uma coisa meio contraintuitiva, mas a hiperabundância de informação não é uma facilidade, é uma dificuldade, né? Apresenta para a gente um ambiente em que as possibilidades de conhecimento são aparentemente infinitas, mas as possibilidades de confusão também. Então, essa habilidade de saber localizar o que você precisa, de buscar, de fazer curadoria, de avaliar a confiabilidade, de sintetizar todas essas coisas para se comunicar com propriedade, com responsabilidade, com ética, acionar o seu senso crítico, né, para fazer tudo isso funcionar, que são as habilidades da educação midiática, de saber lidar com a informação e saber lidar com a construção do conhecimento, ficam cada vez mais centrais, né? E a última que eu queria chamar a atenção aqui, não, tem mais duas, do Joito, a desobediência, né, como prática sobre a obediência, né, no sentido de você fugir das regras, né, não ter medo de sair da caixinha. Eu acho que os melhores resultados nessa pandemia foram obtidos por professores que criaram soluções, às vezes de uma maneira até meio hacker, né, mas muito antenadas com as necessidades muito reais, específicas dos seus alunos. Acionar o aprendizado entre pares, né? A inteligência coletiva e não os especialistas. Então, a gente precisa, nesse momento, focar no processo de aprender, né? E não na transmissão do conteúdo. E nesse processo de aprender, a gente precisa, tanto educadores como alunos, aprender a nos relacionar de maneira crítica e mais segura com a informação, e ter mais autonomia e mais confiança na construção de um processo de aprendizado, que esse sim deve ser central, é a moeda mais importante nessa sociedade do conhecimento, né? Então, refletir, inclusive, sobre esse processo de aprendizado. Então, obrigada, depois a gente volta. Acho que você colocou bem alguns desafios aí que a gente tem, né, nesse cenário todo. Se você puder colocar no chat ou no Q&A a referência desse texto que você falou, acho que seria super legal para dividir com todo mundo. E, Gi, queria falar com você agora sobre essa questão do futuro. O futuro chegou, e agora? Né, a Mari colocou bem sobre essa questão do século XXI, e aí eu estava no seminário outro dia e achei super, assim, né, aquela coisa que nós não nos damos conta, né? Uma das palestrantes falou assim, olha, todo mundo fala da educação
educação para o século XXI, a educação do século XXI, só quero lembrar a todos que nós já comemos 20% do século XXI. Então, a gente está atrasado, né, já há 20 anos discutindo a educação para o futuro, que o futuro é agora. Mas a pergunta que eu queria falar para você, fazer para você é, na sua visão, né, nesse processo todo e tudo isso que você vivencia, o que a escola precisa, quais são as mudanças necessárias para a escola neste momento, para que ela se adapte a essa nova realidade? Boa tarde, quero só dizer também que é uma honra estar aqui com vocês, pedir desculpa um pouquinho que eu estou um pouquinho resfriada hoje. Eu acho que quando isso tudo começou e eu, por acaso, eu vi isso começar um pouquinho antes de chegar mais forte no Brasil, porque eu estava indo para um evento fora, e aí teve um movimento muito grande das techs, cancelando a participação, que era o SXSW, em Austin, que é um evento de inovação, e quando eu me dei conta que as maiores empresas de tecnologia estavam cancelando a participação nesse evento e que era uma coisa bem mais séria, meu alerta ligou. E eu fiquei, mas como é que vai ficar a questão da educação nisso, né? Até porque eu estava indo falar sobre educação. E aí, esse meu alerta ligou principalmente porque, como a Júcia e a Mariana falaram, a gente foi jogado nessa situação de uma maneira que não tinha muita escolha, a gente tinha que viver isso e antecipar. E eu sempre falo, eu gosto de falar do futuro no plural. Então eu sempre falo futuros, antecipar alguns futuros que estavam no nosso imaginário e que no nosso imaginário os futuros se parecem muito mais com os Jetsons, né, e Blade Runner, do que com o amanhã, né, ou com hoje. Então, acho que uma primeira coisa que aconteceu foi a gente descobrir, como a Mariana trouxe, que o futuro é hoje. E que, apesar de algumas escolas acharem que estavam fazendo já parte do futuro, ficou muito claro que talvez isso não fosse tão verdade, né? E também escancarou uma outra verdade, que era uma verdade de isolamento social, que já era uma realidade para muitas pessoas e muitas escolas, né? Quando a gente olha para comunidades, por exemplo, como a Rocinha, que muitas vezes tinha que ficar sem aula durante dias por conta de conflitos, esse isolamento já era uma questão muito importante, mas como atingiu uma parcela da população que se achava muito segura, e que achava que isso não era uma questão que os atingia, isso veio à tona com mais força nas mídias, enfim, nas rodas de conversa. A gente teve um momento de disrupção grande em algumas arquiteturas, né? Arquitetura emocional, de como a gente lida com as nossas emoções e com as emoções dos outros. A gente teve uma questão também, uma ruptura na arquitetura instrucional, né, do entendimento do que é aprender, do que é escola, do que é ensinar. Eu acho que isso também na arquitetura instrucional, e quando eu participo várias vezes de conversas como essa, acho que elas são essenciais, mas é sempre a visão do aprender ela chega uma hora que as pessoas conversam sobre crianças e adolescentes, mas gente, está todo mundo nessa, o aprendizado e o estudar e o conhecimento está para todo mundo. E por isso que muitas vezes os educadores se veem muito presos, né? Porque durante muitos anos e foi sempre aquela coisa: o educador educa, o estudante estuda. E não é assim, né? É uma roda que precisa rodar junto e que todo mundo aprende, todo mundo tem esse lugar de fala dentro do ensinar também. Então, além da arquitetura emocional e da instrucional, a gente teve uma ruptura também de arquiteturas físicas, né? Do entendimento do que é casa, dos espaços, das interações, em que a sala vira escola, escritório, a cozinha vira laboratório. Então, eu acho que a partir daí a gente se deu conta que esse futuro, e que todo mundo fala, nossa, mas isso agora, a gente está muito mais digital, a gente ainda via no digital focado para o presencial, né?
Por que as escolas estão sofrendo tanto? Porque toda transformação digital que achavam que tinha era focada no presencial. Era para ser feito de forma mediada, na escola, e que a gente deixou de pensar em autonomia e eu acho que na coisa que é mais importante, na capacidade de questionamento. Por isso que quando aconteceu o que aconteceu, a procura era por soluções e não por questionamentos. E quando a gente fala de futuro, não existe futuro sem interação humana e não existe futuro sem questionamento. Por quê? Porque somos nós que construímos esses futuros. E se a gente quer futuros que sejam inclusivos, a gente tem que ter muito cuidado para não reproduzir em inteligências artificiais, inteligências híbridas, alguns vieses que a gente não quer levar para frente. Por isso que eu tenho uma birra enorme com a questão do novo normal, né? A gente não quer essa normalidade que a gente vivia. Essa normalidade que a gente vivia é uma realidade cruel, é normal, né? Excludente, em que a gente deixa de olhar para a pluralidade que a gente tem. As discussões ainda ficam muito em torno do online, do digital, mas a gente vive num país em que a grande maioria não tem acesso a digital. Então, eu acho que algumas pautas, né, de futuros, a gente precisa fazer um estudo quase que antropológico para dizer que país é esse passa, de novo, por identidade. Então, é muito comum, eu vi também no começo, as pessoas buscarem soluções lá de fora, e hoje em dia ainda ficam falando a Finlândia, como a Finlândia voltou a... Gente, a gente tem que olhar para dentro, né? Porque a gente precisa entender a maneira que a gente aprende, a maneira que a gente se relaciona, e a gente precisa aprender, porque a gente talvez não saiba. A gente não pergunta. Então, eu acho que para a construção desses futuros imaginados, a gente precisa pensar primeiro em futuros aplicáveis, né? Então, essa questão da inteligência artificial e dessa coisa dos robôs, quando você fala de chatbot, a gente precisa também, e aí é um convite, né, para que as pessoas falem mais de quão básico isso é, de quão próximo e quão distante da singularidade, né, que as pessoas imaginam, do Black Mirror, quão distante a gente está. A inteligência artificial é ainda muito limitada. Quando a gente fala de chatbot, as pessoas já imaginam uma super tecnologia que muitas vezes está numa planilha, numa lista, numa árvore. Então, acho que a gente precisa aproximar essas ideias de futuros, trazer uma identidade muito forte e questionar. Então, acho que até para a gente desenhar um reset, né, para a gente resetar, a gente vai precisar entender quais são as perguntas que a gente tem que fazer. E que o entendimento de coletivo não seja um coletivo também limitado, né? Que seja distribuído. Porque não adianta eu pensar na realidade da minha escola se no meu bairro, se na minha cidade, se no meu país, existe todo mundo lá fora que eu não estou levando em consideração. Porque aí não adianta falar, vamos falar sobre o movimento do cidadão global. Se esse cidadão global não se dá conta de que na mesma cidade que ele mora, a maioria das pessoas não tem acesso à internet, não adianta fazer projeto, não adianta você falar sobre os objetivos, né, das ODS, porque essa pessoa que a gente está formando, e aí também inclui os educadores, elas têm uma visão limitada. E aí os futuros ficam, de novo, muito limitados a um imaginário não aplicável. Muito bom, acho que você deu um panorama muito interessante e eu gosto muito dessa questão de quais perguntas, quais questionamentos precisam ser feitos para que a gente possa avançar, né? A gente tem discutido muito isso e aí entrando um pouquinho na série da Mariana, mas só para colocar, né, dentro do Educamídia, um dos pontos que a gente coloca muito é essa necessidade do aluno, né, da criança, da pessoa que está lá sendo educada mediaticamente, quais são as perguntas que ele precisa fazer. Ele precisa se incorporar uma questão de investigação no seu processo de aprendizado, para que ele possa fazer perguntas corretas, para ele poder encontrar a solução do problema, né? O aprendizado baseado em questionamentos, né? O inquiry-based learning,
Learning, né, que é Based Learning, que a gente aprendeu lá com a René Hobbs, que é a nossa papisa de educação midiática, mas é muito isso, né? Quer dizer, como que você faz a pergunta para você ter a resposta? E falando em perguntas, temos várias aqui dos nossos participantes aqui, e queria, assim, são 3 perguntas que têm mais ou menos o mesmo teor que eu queria passar para a Jusce. A primeira vem dessa questão que fala sobre o acesso, né? A pandemia e o ensino remoto, né, expôs uma desigualdade social em todas as áreas, né, do país, mas também e principalmente no acesso tanto às redes à internet, né, o acesso à internet, aos dados e tudo mais, como também o próprio acesso à tecnologia, a equipamentos, né? Vimos exemplos de alunos que estavam ali, que iam do outro lado da rua para poder roubar o Wi-Fi de um açougue, os pais que estavam ali tendo que dividir seus dispositivos, né, com várias lá dentro de casa, quer dizer, se tinha um computador na família ou não tinha nenhum computador na família, como fazer? Então, a pergunta vai nessa... como que a gente combate a desigualdade, né, para avançar nessa oferta dessa educação para todos? E a segunda, que também resume aqui 2 perguntas que chegaram, qual o papel do professor? E como formar esse professor, você que tem essa experiência em formação? Desculpa, estava abrindo meu microfone. Bom, a questão da desigualdade, gente, a desigualdade social brasileira, né? Ela se reflete na educação porque ela existe, né? E tá aí, a gente precisa combatê-la de uma maneira muito mais, acho que mais ativa, né? E acho que secular isso, e a gente, enfim, acho que é um problema muito maior, né? Mas assim, vamos pensar um pouco em termos de educação, né? E no momento de emergência. Então, eu acho que redes que, por exemplo, buscaram, como eu falei no começo aqui, diversidades de veículos para que o aluno tenha acesso à educação, eu acho que é uma coisa bem acertada, né? Então, a TV, a gente tem experiências com o rádio, quer dizer, rádio, uma coisa que assim, quando a gente pensa em educação à distância no Brasil, a história da educação à distância começou com a correspondência, né? Instituto Universal Brasileiro, depois com a educação com as mídias, né, TV e rádio, e assim, a gente está discutindo hoje a importância do rádio, e não só aqui, na Europa também a gente tem experiências com o uso do rádio para veicular algum conteúdo educacional para dar continuidade às aulas dentro desse momento, né? Então, acho que a diversidade de acessos é uma coisa que é acertada, né? Não só ficar centrado na internet, porque eu acho que isso dificulta muito o acesso, a gente fala de redes públicas. E a segunda coisa que eu vejo, né, aconteceu aqui no estado de São Paulo, são os dados patrocinados de internet. Então, a Secretaria de Educação de São Paulo, por exemplo, optou por um aplicativo, justamente porque esse aplicativo você consegue patrocinar, ou seja, oferecer internet gratuita para aquele serviço, né? Então, se eu pego o YouTube, por exemplo, eu não consigo centrar os dados patrocinados para uma rede que o aluno vai usar para isso e vai consumir para outros conteúdos, mas eu consigo centrar no aplicativo e eu consigo oferecer internet patrocinada para garantir o acesso. Aí a gente tem outras questões que são os dispositivos. E aí a gente volta à questão dos dispositivos. E, de novo, a diversidade é muito importante. Então, você tem veiculação na TV, você tem veiculação nos dispositivos, no celular, e ser multiplataforma possibilita essa ampliação. Casado com experiências também de uso de material físico, né? Acho que é uma coisa bem bacana que eu vi muitas redes que estão fazendo, que é oferecer também o material físico apoiando e o aluno tendo condições de fazer o registro daquilo que ele está estudando. Isso também servir de subsídio para uma reflexão da volta, né? Que é a recuperação, o reforço, e a gente repensar a educação e como a gente organiza um modelo de educação em que a gente tem um retorno para fazer. Então, assim, se eu pudesse falar nessa perspectiva, eu acho que essa é uma coisa importante. Tinha uma outra pergunta ali falando do ensino superior, né? Que o ensino superior é uma discussão um pouco mais complexa, né? Porque, assim, quando a gente pensa em educação à distância no Brasil, aí eu estou falando de educação à distância mesmo, um modelo de educação que acontece praticamente, quase que exclusivamente via um ambiente virtual de aprendizagem em que o estudante acessa e os conteúdos estão lá. A gente tem
diferentes formas de se fazer isso. Mas no Brasil a gente tem um grande conteúdo que é transmissivo, né? Que a gente chama quase de autoinstrucional, em que a pessoa entra ali, tem um vídeo, tem um fórum, tem um texto, e a pessoa responde ali alguma questão, e aí depois ele faz uma prova, e isso é um modelo meio que muito massificado de educação à distância, que gera uma série de questionamentos sobre qualidade inclusive, desse conteúdo, porque dá para se fazer de outras formas, mas isso também envolve dinheiro, né? Fazer uma educação à distância com mais interação, com bons professores, com presença, e a gente não está falando de distância geográfica, a gente está falando de presença, de interação, isso custa dinheiro também, né? Então, existe uma tradição de considerar que a educação à distância pode ser muito ruim, né? Então, assim, eu acho que independente do aluno ter o direito ou não ter, né, ele poder ou não poder escolher pelo modelo de educação à distância nesse momento, acho que a gente tem que discutir a qualidade dessa educação também, quando a gente fala de ensino superior, né? Porque eu vi muitas discussões de pessoas, não, eu não escolhi o curso. Se o curso presencial e o curso online tivessem dinâmicas parecidas na medida do possível, talvez as pessoas tivessem conseguido migrar com menos dificuldade. Mas quando a pessoa olha e ela tem um entendimento do que é educação à distância no Brasil e o que é educação presencial, ela não quer trocar uma coisa pela outra, porque ela está entendendo que é uma coisa muito diferente. Então, acho que fica a lição, né? Lição para a gente refletir sobre educação à distância no Brasil, no ensino superior, de como a gente consegue, e é uma discussão também bem antiga, né? De quem está aí, né? Nessa questão da educação online, de discutir como a gente faz a educação à distância para o ensino superior e que promova, de fato, essa interação, esse diálogo e essa construção, né, da educação a partir do diálogo entre as pessoas, porque a educação é isso, né? A educação é uma construção entre sujeitos, né? Isso é interessante, né, que você colocou, porque foi bom até amarrar uma pergunta na outra, porque muito se discute sobre a formação do professor, né, e até da oferta de cursos de pedagogia, letras, né, no ensino online, autoinstrucional, que distancia e da necessidade do professor ter uma prática, né, dentro da sala de aula, quase que um laboratório. Então, realmente é importante trazer esse questionamento para ver qual é o modelo que precisa, né, dessa educação universitária, né, que forme professores também mais aptos, né? Eu sei que o professor ele sofre de todos os lados. Eu acho que essa pandemia e o ensino dentro de casa, na sala de casa, vai fazer com que as pessoas valorizem mais o professor, né? As famílias valorizem mais o professor. Eu acho que tem sempre um lado, uma metade meio cheia do copo. Mas eu queria fazer uma pergunta que chegou aqui para a Gisele, sobre como fazer chegar o ensino mais interativo e tech nas escolas públicas, se depende mais dos professores ou de políticas de governo, principalmente municipais e estaduais. Então, eu acho que é uma questão compartilhada. Obviamente, as políticas públicas são mega importantes. E, de novo, eu vou trazer aquela questão que eu trouxe da aproximação do que é tech, né, do entendimento do que é tech, da funcionalidade e intencionalidade do que a gente quer que esse estudante absorva, né? Eu lembro bem no começo, quando chegou a impressora 3D, várias escolas se mobilizaram para comprar uma impressora 3D, mas ficou no chaveirinho, né? Então, o entendimento do que é tech, o entendimento do que a tecnologia pode facilitar, mediar, remediar, eu acho que é o primeiro passo. Inclusive, a gente tem ondas, né, que são muito interessantes. Agora a gente não tem essas feiras presencialmente, esse ano não teve, mas é muito interessante quando você vai em uma feira de educação, como você vê tudo empacotado e é quase todo mundo falando a mesma coisa. Aí teve a época do STEM, teve a época da robótica, do socioemocional, e vem em pacotes, mas em intencionalidade de novo. As perguntas que você está respondendo, você fala assim, tá, mas que pergunta que a gente está respondendo aqui com o seu kit? Ah, mas como assim pergunta? Então, eu acho que tem essa questão da política de governo, de entendimento do que é tech, do que é ser high-tech, do que é ser low-tech, o que é no-tech, e aí ser mais explícito.
né? Não adianta chegar e falar assim, vamos ensinar programação para todas as pessoas. Por quê? Vamos falar sobre inteligência artificial para todas as pessoas. Como? O que é uma inteligência artificial? Como funciona? Como impacta? O que isso traz? As pessoas falam muito de cidades inteligentes, por exemplo, né? Mas existem conversas anteriores a essa, para poder até introduzir tópicos de inteligência, que é organização. Como é que essas cidades, como é que essas comunidades se organizam para que você fale de... Aí entra as habilidades do século XXI, né, que as pessoas falam da colaboração, né, da comunicação, da criatividade. Como é que você fala dessas coisas que, de repente, tem zero tech para que esse estudante, para que esse professor consiga enxergar a tecnologia como um facilitador daquilo que ele está procurando? Então, não é introduzir a robótica, não é introduzir o game, é introduzir, de novo, os questionamentos para que esse aluno, esse estudante, esse professor chegue à conclusão de que aqui cabe inserir aqui a tecnologia que você quer usar. Então, acho que é meio que isso, é você formar e aí acho que tem algumas coisas que a gente precisa liberar na educação urgentemente. Um é o eu não sei e o outro é questionar. Porque a gente está vivendo o que a gente está vivendo, porque a gente aceita padrões, por exemplo, a escola é um padrão que a gente aceita. As matérias são outros padrões que a gente aceita. O tempo de aula é outro padrão. Então a gente tem que liberar o questionamento e o eu não sei, para que a gente consiga enxergar essas techs que a gente acha que podem trazer um benefício. Acho que esse ponto é interessante, né? E aí eu volto com a Mari, numa questão que a gente fala muito, né? E que ela fala demais para a gente, né? Você não precisa de tecnologia para falar de tecnologia. Esse é um ponto que a gente sempre coloca, né? Não é a tecnologia é uma ferramenta, né? Ela é um meio, ela não é um fim em si mesmo, né? Você não precisa, é um processo. E aí, dentro disso, Mari, eu queria voltar no último pedacinho da sua fala, com o último pedacinho, que você falou sobre a questão da importância, né, do desenvolvimento da capacidade cognitiva, do desenvolvimento do senso crítico do aluno, né? Como alcançar isso? Como que a gente pode, o que a gente precisa mudar na educação hoje para alcançar essa melhora na análise cognitiva e no desenvolvimento do pensamento crítico? Estou falando crianças, mas é de crianças, adolescentes, de jovens, né? De todo esse universo. Depois tem mais uma pergunta aqui que eu queria emendar, mas eu queria que você respondesse essa, por favor. Eu vou emendar esse pensamento, essa pergunta que você fez, com a construção que a Jússia estava fazendo sobre inclusão, né, digital. Porque eu acho que tem uma coisa aí muito sensível que a gente precisa prestar atenção. Aparelhos temos, equipamentos temos. Pode não ter uma boa internet, pode não ter computador em casa, mas tem um celular, tem um smartphone, tem o do vizinho, tem mais aparelhos de celular no Brasil do que seres humanos, pelas últimas estatísticas. Então, aparelhos de um jeito ou de outro temos. O que não temos é um entendimento claro do mundo que se abre para nós e de como navegar esse mundo de forma a construir conhecimento, ao nosso próprio fortalecimento individual e fortalecimento da sociedade, criação de oportunidades, etc. E para isso a gente precisa desse letramento digital e midiático, porque a verdadeira inclusão não consiste meramente em ter o acesso, ter o equipamento, e sim em ter a capacidade crítica de lidar com esse mundo de informação e de conhecimento que potencialmente se abre, né? Quando você tem esses equipamentos. Então, eu acho que a primeira coisa a fazer, no sentido dessa construção, é a escola se abrir para essa troca e esse diálogo com o mundo real que está em volta, com os conteúdos que estão postos nos meios de comunicação, nos museus, nas instituições científicas, culturais, nas redes sociais, em todos os lugares onde trafega, onde circula conhecimento e informação, mensagens de vários tipos que a gente recebe, porque é nesse diálogo, nessa construção do entendimento de toda essa inteligência coletiva e desinteligência coletiva também, que circula na sociedade, que a verdadeira inclusão acontece. Quando você consegue
olhar para isso tudo de forma reflexiva, intencional, filtrar o que serve, o que não serve, né? Para você se informar e seguir a trilha de aprendizado que você precisa seguir, você está efetivamente conseguindo participar muito melhor na sociedade. E na construção do seu próprio conhecimento e na sociedade, porque isso também é um determinante da cidadania, né? Uma coisa que a gente fala muito, a gente precisa conseguir se informar, entender tudo que está acontecendo à nossa volta, não só nos livros escolares, para poder tomar nossas decisões sobre a nossa vida, nosso futuro, sobre a sociedade, né? Uma sociedade que não consegue se informar adequadamente é uma sociedade que não consegue tomar as decisões que precisa tomar para ser uma sociedade que funciona direito. E aí é uma coisa muito interessante desses eventos sistêmicos, né, como uma pandemia, uma coisa que a gente nunca tinha vivenciado, né, na nossa vida, a gente conhecia só através dos livros de história, mas é muito claro que ninguém pode ficar bem se todo mundo não estiver bem. Não adianta você estar enclausurado na sua torre. Eu acho que a crise ambiental também é um pouco assim, as pessoas não se deram conta ainda. Ninguém vai conseguir escapar dela se todos não puderem escapar dela, né? Porque traz tensão social, traz pobreza, traz violência, traz exclusão, uma série de coisas. Então, para lidar com esse mundo tão complexo, a escola precisa se abrir para as questões reais, a escola precisa se abrir para o mundo da informação, a escola precisa se abrir para a educação midiática, a escola precisa se abrir para a resolução de problemas e para quebrar essas caixinhas que a Gi falou, né? Porque assim, as instituições de ensino superior mais inovadoras, inclusive de que a gente tem notícia nesse momento, estão abolindo a profissão, a carreira. Não é mais que profissão você quer ter, e sim que problema você quer resolver. E esse é o tal aprendizado baseado em experiência, com questões significativas, mediado por tecnologia e com o letramento, a educação midiática necessária para você poder navegar isso tudo e construir conhecimentos, tomar as decisões que você tem que tomar. Eu vou aproveitar aqui a fala da Mari, e que é uma outra coisa que as pessoas falam muito, mas assim, quando você vai olhar na prática, parece que não estamos no entendimento, que é a escuta, né? E que ela falou de ter essa escuta mais holística, né? E de trazer todo mundo para a conversa. Essa semana eu tenho, quer dizer, há anos eu me incomodo com isso, mas toda vez que eu vejo um evento de educação em que você olha para um painel e é todo mundo branco, todo mundo da mesma classe social, todo mundo do mesmo background acadêmico, não tem como discutir futuros e educação se você tem todo mundo da mesma panelinha. Então, eu acho que essa escuta, essas conversas, essa abertura, tem que trazer todo mundo para essa conversa. Inclusive o estudante, que também é muito deixado de fora, né? Então, meio que... E aí a gente fala de novo, não tem como trazer nada inovador se a caixinha chega pronta, né? E aí a gente vê esse sofrimento que é real do professor, dos pais, né, dos responsáveis, né, porque nem todo mundo tem pai e mãe, moram em diversas condições, e desses estudantes de todas as idades, né, esse sofrimento que é tão real. Então, acho que essa discussão é importante que todo mundo seja ouvido, até para a gente ter a pergunta que fizeram. É uma política pública? Como é que a gente traz todo mundo para essa conversa, ainda entendendo que existem limitações. A gente tem que pensar num coletivo, não dá para... Mas essa conversa precisa também voltar para a questão da identidade e dessa escuta. Eu acho que você colocou um ponto que é importante, né? A questão da escuta e de você trazer para essa conversa, né? A gente vai ter, acho que foi a Mariana que colocou sobre a necessidade da gente entender o todo, né? Não adianta nós só, ou poucos, estarem tendo uma educação para o século XXI, enquanto os outros estão tendo uma educação pré-Muro de Berlim, né? Vamos dizer assim, em termos de acesso, em termos de tudo. Você precisa fazer com que essa educação seja linear para todos, né? E aí essa questão da escuta, da inclusão, de trazer para dentro, passa por esse processo. De novo, não é um assunto novo, não aconteceu agora,
na época, por conta da pandemia, só expôs as dores, né? Como a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Jússi? E já te colocando aqui de volta no debate, tem uma pergunta do Alexandre Mauriti, que ele coloca que não é a questão da educação à distância, mas o fato do aluno que fez um vestibular e vinha tendo aulas presenciais e, de repente, terá que ter aulas online, e a adequação da instituição como um todo tem que ser plena a área de TI, mas a parte jurídica do direito do aluno que estudou para ingressar no ensino presencial e agora, por questões financeiras ou social, não tem um computador e tampouco uma conexão estável, saia justa para a instituição é grande. E tanto eu coloco aqui que é para a instituição que fazer essa pergunta, porque ela resume vários pontos aqui, não é só o ensino do universitário que foi lá e que prestou um vestibular e passou nessa faculdade, mas é de todo mundo, né? A gente vê, por exemplo, o questionamento grande sobre o futuro de escolas de ensino infantil, né? Qual vai ser o futuro dessa escola? Os pais vão ter segurança de fazer com que as crianças voltem para as aulas, né? No meio de uma pandemia onde ainda não há vacina. Então, acho que queria que, se você pudesse, dentro da sua experiência, falar um pouquinho sobre isso, acho que seria bem legal. Certo. Bom, eu acho que sim, a gente tem algumas coisas, né? Assim, o ensino público e a educação básica, ela é um direito e ela tem que continuar acontecendo, né? Então, assim, acho que as instituições, as redes que fizeram uma opção naquele momento por não fazer nada, por uma questão, enfim, precisava de tempo, deu férias, foi se reorganizar, está precisando aí repensar e dar formas de continuar. Então, a gente está falando da educação básica obrigatória, vamos dizer assim, enquanto, né, etapa de ensino. Aí a gente tem algumas etapas, como a educação infantil, que eu vejo que os pais estão fazendo uma opção de vida mesmo, assim, né, de dizer, poxa, se eu puder, se eu precisar, se eu não preciso dessa escola neste momento, ou se ela não está dando condições de dar continuidade aos estudos, porque uma criança pequena tem menos autonomia e ele demanda mais o tempo desse pai. Isso a gente já sabe, quem é professor sabe disso. Então, o pai opta por tirar o filho daquela etapa de ensino e manter o filho na escola. Que, em tese, vai manter ali a partir dos 6 anos. Eu acho que a mesma coisa acontece com o ensino superior, né? Para além das questões jurídicas, que são questões jurídicas, né? Essas relações que são mediadas pelo jurídico, que acho que não cabia eu discutir, né? Minha área é pedagógica. Eu vejo que o adulto também faz a escolha, né? Assim, eu escolhi fazer o ensino superior, eu estou pagando um curso presencial e eu acho que para mim não faz sentido, neste momento, dar continuidade àquilo, ou porque a minha vida mudou, ou porque eu não tenho mais dinheiro. E assim, olhando do ponto de vista do estudante, eu acho que ele faz a escolha dele, que ele pode naquele momento de vida, né? Tá todo mundo fazendo essas escolhas de acordo com o que você está vivendo. Claro que do ponto de vista da instituição, ela tem um problema para lidar. E aí eu volto nas questões pedagógicas para falar disso, né? Porque é onde que me cabe fazer a discussão, que é como é que eu consigo também promover uma educação online, muitas vezes, que faça mais sentido. E eu estou falando de situações de pessoas que realmente fizeram aquilo, como eu já falei anteriormente. Fizeram uma reflexão sobre o que é online, o que é presencial e disse, não, essas coisas não vão se casar, porque eu já sei o que eu espero de um online e eu já sei o que eu espero de um presencial e essas coisas não vão se casar. Então, portanto, eu estou fazendo uma escolha de não dar continuidade agora e quando voltar eu decido o que eu vou fazer. Mas eu acho que do ponto de vista pedagógico, se a gente conseguir também fortalecer e ter educações online que façam mais sentido, também isso pode contribuir com uma diminuição da evasão. Porque do ponto de vista jurídico eu não tenho muito o que dizer, né? Eu acho que é uma relação mediada por esse aspecto. Agora eu queria só trazer um ponto sobre, né, resumindo aí um pouco da fala da Mariana e da Gisele sobre formação, de que quanto mais a gente conversa sobre isso, acho que mais fica claro para as pessoas que é super complexo o que a gente está falando aqui em termos de a formação continuada desse professor, desse sujeito, para que ele se desenvolva e é um desenvolvimento pessoal e profissional, que cada pessoa tem a sua experiência, não é algo mágico e é algo não é algo que acontece da noite para o dia, né? Então, o que a gente está acontecendo aqui, eu acho que na pandemia, a gente tem um lado instrumental das pessoas perderem o medo um pouco, né? De usar a tecnologia, de experimentar, porque elas estão sendo obrigadas muitas vezes a fazer isso num tempo muito curto. Eu acho que isso é uma coisa super legal que a gente vai levar
como possibilidade. Eu sei porque eu trabalho com professores nessa coisa do mão na massa mesmo, também do instrumental. E eu sei que isso é um grande desafio para os professores, né? Eu acho que essa é a parte bacana. Mas essa mudança da cultura, da mudança do modelo mental, que passa pela formação do professor, é algo que vai ser construído ao longo da vida dele, enquanto profissional da educação, né? E que eu acho que os formadores de professores, os educadores, as redes, precisam fomentar experiências de educação menos transmissivas, porque quem trabalha aqui com isso, a gente sabe que, gente, palestra é legal, a gente aprende com palestra também, mas isso que a gente está falando aqui é um processo de construção, de diálogo, de alguma coisa muito mais profunda que a gente não vai conseguir fazer com palestra, né? Acho que a palestra é um start, a palestra é aquele momento em que você, poxa, ouviu, startou alguma coisa e depois, o que você leva daí? Então, acho que os modelos de formação continuada, além da formação inicial do professor, que é bem deficitária, são pouquíssimas experiências de educação, de formação inicial, que de fato colocam o professor para refletir sobre o que é ser professor no século XXI e no presente. Eu acho que a formação continuada também é muito deficitária, porque ela ainda é muito transmissível, ela ainda é muito de massa, e ela ainda valoriza pouco a parceria, a formação em pares, dentro da escola, com seus pares, e essa construção e esse entendimento de para onde a gente vai caminhando, e reflexão sobre as práticas, e nova construção sobre práticas. Então, eu acho que se a gente não pensar nos modelos de formação, porque a gente vem fazendo formação de tecnologia há 10 anos. A gente, 5 anos falando de metodologia ativa aí, né? E o que a gente está levando de tudo isso no dia a dia da prática do professor? Eu acho que o que está acontecendo agora está revelando para a gente que a gente precisa caminhar muito mais nessas formações nesse sentido, né? Serem mais do chão da escola. Paulo Freire falava muito isso, da formação das pessoas ali dentro da escola, né? Esses pares se formando e se desenvolvendo, né? Isso é interessante o que você está colocando, até queria ouvir, já entrando um pouquinho, Mari, mas você fala muito sobre essa questão, né, do create to learn, né, que é o criar para aprender. Eu acho que o que a Ju está colocando é um pouco isso, é sair daquele formato instrucional, né, que é só o professor palestrante, que está ali falando, né, para o aluno, e o aluno está ali parado ouvindo, e fazer uma coisa que eu ouvi uma palestra do professor Leandro Carnal, que até ele deu para o Centro de Mídias, recentemente, ao Centro de Mídias de São Paulo, que ele propõe, até ele brinca, né? O professor precisa subverter a ordem, ele precisa parar de formar soldadinhos, né, que vão ali sair dali para fazer aquela função mecânica, para formar cidadãos que pensem, né? E aí é um pouco isso, é o criar para aprender, para que o aluno crie autonomia para pensar por ele mesmo. Então, Mari, queria que você comentasse um pouco sobre isso e já faz o comentário que você queria. Eu ia fazer um comentário primeiro em cima da pergunta que você encaminhou para a Jússi, né? E aquele aluno que se inscreveu, se esforçou, superou dificuldades, obstáculos para conseguir ingressar numa faculdade, mas essa faculdade virou uma coisa que ele não consegue participar. E é muito importante a gente entender que esse problema não é dele, esse problema é da universidade e esse problema é da sociedade. Então, a gente volta um pouquinho para esses princípios do trabalho no mundo no mundo volátil, no mundo com problemas, que é você olhar para os problemas, aprender a iterar, aprender a testar, aprender a iterar, porque no final das contas, é claro que a gente está numa situação de exceção, que não vai durar para sempre, então estamos falando de um problema aqui de médio prazo, talvez. Em algum momento as instituições de ensino vão poder voltar a operar presencialmente e talvez entendam que algumas das práticas sejam mais interessantes com o acréscimo desse elemento do ensino não presencial, assíncrono talvez você possa transferir para o ambiente online algumas práticas que tomavam o tempo da escola e dedicar mais esse tempo à construção coletiva, à reflexão, ao encontro, etc., né? Então, entender o que pode ser feito dentro do ambiente escolar e o que pode ser feito fora, eu espero que seja uma grande lição desse momento. Mas os professores precisam receber das instituições o tempo e o espaço na sua grade horária
para botar a mão na massa eles próprios, para testar práticas, para fazer laboratório entre eles, em segurança, sem ser na presença do aluno, testando coisas novas, aprender com seus pares, participar de redes de construção, de coletiva de conhecimento, porque é assim, dessa maneira, pensando que a gente não pode deixar ninguém para trás e o nosso problema, então, a resolver passa a ser como atender esse aluno que não está conseguindo se conectar, que outras práticas a gente pode desenvolver. Esse é o problema que o professor tem que resolver, mas ele só vai conseguir resolver isso se as instituições entendem que o professor também precisa, ele próprio, viver num mundo em constante evolução, no qual as práticas precisam evoluir e ele precisa se atualizar e vai precisar se atualizar para sempre, até o final da sua carreira, né? E aí a gente coloca de novo, então, o foco na questão do criar para aprender, esses processos em que a gente valoriza a construção do conhecimento, o processo de conhecer, mergulhar fundo em alguma coisa, extrair dela alguma narrativa, alguma coisa que faça sentido, criar alguma coisa para mostrar para os seus pares o que você aprendeu, ou para impactar a sociedade de alguma maneira, efetuar alguma transformação, são as situações de aprendizado mais profunda, né? Mais profundas. Então, a gente também precisa abrir espaço na prática escolar para esses momentos em que, não completamente abandonados à sua própria sorte, mas oferecendo estrutura, roteiros, orientações, estratégias, ferramentas, etc., a gente conduz os alunos a processos criativos cada vez, progressivamente, cada vez mais autônomos, até que eles consigam, então, trabalhar dessa forma mais criativa, mais exploratória, mais investigativa, etc. Então, porque realmente é aí que a gente constrói um entendimento profundo do que é aprender e do assunto que a gente está explorando, né? Olha só, gente, eu falei a frase do professor Leandro Carnal sobre subverter a ordem, e já tem uma pergunta aqui da Magali Kleber, que eu queria fazer para você, Gi. Gostaria que vocês comentassem como subverter essas políticas públicas que são limitantes, avessas aos processos democráticos, a disseminação de conteúdos culturais que são pauta da contemporaneidade. Eu acho que isso é um pouco aquilo que a gente estava falando sobre a questão de você incluir, né? De você trazer e ter um processo de inclusão de todas as vozes plurais, de todas as cores, né? Formas e afins. Queria que você comentasse, se pudesse ser rapidinha na resposta, porque eu quero deixar a última resposta, que a gente já está partindo para os quase 15 minutos finais. Tá, eu vou ser bem rapidinha, que eu acho que é uma questão, a subversão, ela vai vir também, de novo, de uma observação, de você buscar exemplos que já existem e dar visibilidade a esses exemplos. Eu acho que tem uma coisa também que talvez seja saudável para essas escolas, para a educação como um todo, da gente não ficar se preparando para um movimento só pós-pandemia, mas para as instabilidades que vão vir direto, né? Vão vir muitas, tem a questão ambiental que a Mari trouxe, então essas inconstâncias vão ser mais constantes. Então, um exemplo, por exemplo, foi a organização, quando você olha para movimentos como Mães da Favela e como elas se organizaram. Então, essa subversão é trazer à luz alguns movimentos que já estão acontecendo, dos coletivos, né? E dentro de escolas, de você buscar, por exemplo, no caso de distribuição de material, que a Jusce trouxe do material físico, existem estudantes que estão se mobilizando para essa distribuição de material, por exemplo, como o drive-thru. Então, acho que essa versão vai vir da observação do que já existe, por isso que, de novo, essa inteligência coletiva precisa ser distribuída e olhar para além do seu entorno, que é muito comum a gente olhar muito para o que a gente conhece, para a nossa bolha. A gente fala tanto da bolha digital, mas acho que a gente vive numa bolha física talvez até maior do que a digital. Então, acho que a subversão pode vir a partir da observação e aí pressionar. Eu acho que essa questão de pressionar as políticas públicas e pressionar os governantes e pressionar os decisores é importante também. Eu queria só completar com a ideia do agir, né? Agir localmente, pensar globalmente, né? Que essa ideia do Estado, política pública, fica uma coisa muito longe para a gente, né? Mas quando a gente pensa no sujeito, no meu colega, na minha escola, né, no bairro vizinho, quando a gente começa a tangibilizar esse público como esse coletivo aqui,
a gente consegue pensar em ações mais concretas também, né? Esse é o ponto. E agora, então, a gente tem 15 minutos para até o encerramento, eu queria deixar, então, uma pergunta, a mesma pergunta para as três, e aí, se vocês pudessem fazer um encerramento também da fala de vocês, com os aprendizados deste momento, como os aprendizados deste momento poderão nos ajudar na construção da educação pós-pandemia. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas se vocês pudessem resumir, eu acho que seria bem interessante. Podemos começar com a Jússi, seguindo a mesma ordem, vamos lá. Tá legal. Bom, eu acho que assim, o que a gente leva de lições vou tentar resumir um pouco das coisas que a gente já falou aqui. Eu acho que essa possibilidade do professor experimentar mais, e ter que experimentar porque ele está num contexto diferente, e muitas vezes ter a possibilidade de se romper dessas coisas muito institucionalizadas da escola, como a Gisele colocou. Então, esse espaço de experimentação que a pandemia nos permitiu, eu acho que é algo muito valioso. A possibilidade do professor ter mais contato com a tecnologia e produzir conhecimento, né, por meio da tecnologia, eu acho que é alguma coisa super legal. E também refletir sobre que consequências a gente tem também com o uso de uma tecnologia que muitas vezes não favorece a construção do conhecimento por parte do estudante. Eu acho que muitos professores estão com esse incômodo e a gente precisa aproveitar para continuar fomentando essa reflexão sobre como eu faço uma educação e centrada no conhecimento, na construção do conhecimento por parte do estudante. Eu acho que é muito bacana. Tem uma coisa da relação entre família e escola, que eu comecei falando aqui, que eu acho que é muito forte, né? Do entendimento das duas vias, né? Que é o entendimento de que o professor também é pai, também é mãe, também está trabalhando num contexto de pandemia em casa. Por outro lado, o pai que está em casa não é professor, e o que ele pode fazer é dar um apoio na organização e na gestão desse tempo do seu filho. E uma coisa que eu acho que funcionou muito bem para as escolas que tiveram condições de fazer é personalizar um pouco mais essa experiência. Então, quanto mais flexibilizou os modelos, então não ficou preso o aluno naquele mesmo horário, utilizou com intencionalidade pedagógica os momentos síncronos, flexibilizou para momentos assíncronos, utilizou os momentos síncronos para ajudar o aluno a se organizar. Então, as escolas que conseguiram caminhar nessa perspectiva conseguiram ajudar mais com que o aluno pudesse se auto-organizar, que é uma coisa que a escola também faz pouco, né? Eu percebo que a figura do professor é muito importante para organizar a rotina do aluno. O cara chega no final do ensino médio, ele entra na universidade, ele não consegue se organizar para estudar, porque toda a rotina dele está sendo organizada por uma outra pessoa. Então, a gente conseguir perceber o quanto a gente precisa, enquanto escola, organizar, ajudar o aluno a se organizar, ele entender como ele aprende melhor, para que ele possa ter autonomia intelectual para aprender. E claro que alunos maiores, mais autonomia, alunos menores, menos, mas é possível a gente conseguir fazer essas construções. E aí eu estou tendo uma reflexão ali do Jason ali com relação a isso. O que a gente faz, né? Eu acho que é essa pergunta que a gente está se fazendo aqui. O que a gente faz? Como eu estou envolvido com a política pública, Jason, eu posso dizer para você o que eu faço é buscar apoiar mesmo a política pública para fazer as opções mais possíveis e mais amplas possíveis para atender as diferentes famílias. O que a gente tem tentado fazer também é ouvir cada família e tentar possibilitar um diálogo com a escola e com essas famílias cada vez mais próximos, e entender que no retorno a gente tem muito trabalho para fazer. Então, acho que a gente não vai conseguir fazer a mesma coisa que a gente fazia antes, é impossível. Mas a gente tem que se organizar e já pedir para que as escolas se organizem. O que ela vai fazer quando esse aluno voltar? Seja a volta, a alternativa da volta, que não vai ser exatamente como é no presencial, como é que vai ser esse retorno? Como é que vai ser o próximo ano letivo? Né? Então, e tudo isso que a gente tem que estar atento, e a gente tem que ajudar as escolas a caminhar nesse sentido de fazer uma coisa mais fortalecida aí. Jússi, muito obrigada. Mari, com você. Você está muda. Você está muda. Eu falei, eu tenho falado muito, não tenho falado nada, estava muda. O que a gente pode levar desse momento e dessa experiência, né? Eu tenho dito muito que a gente precisa estar colocando as nossas energias em coisas que vão permanecer, né? Em coisas que a gente vai conseguir continuar explorando e desenvolver para manter, e não arremedos ou simulacros assim, imperfeitos do que a gente fazia na escola, que às vezes já não era tão bom. E muitas vezes era muito bom, porque a escola também, a gente não precisa ficar aqui desvalorizando, porque eu acho que é um lugar social importantíssimo por vários motivos para a gente.
Mas uma das principais lições que eu estou levando disso é que a gente precisa praticar com os professores o que a gente tanto prega que eles ensinem para os alunos, né? Então, a gente precisa abrir esse espaço para o professor trabalhar de uma outra maneira, trabalhar em rede, trabalhar na colaboração, aprender entre pares, explorar novos formatos, trabalhar na resolução de problemas até na sua própria prática e trazer para a escola esse modo de se relacionar com situações reais, com problemas, com perguntas e mediar essa entrada da criança muito mais autônoma no mundo do conhecimento, dando para ela todas as ferramentas necessárias da educação midiática para que ela possa ter segurança, confiança em relação àquele conteúdo, etc. E possa, então, se lançar no mundo com a mediação do professor, fazendo bom uso das tecnologias de uma forma construtiva e não de uma forma para o vizinho ver, né? Como a Gi disse, não vamos colocar computadores, eu acho que ficou para trás essa era, né? De ficar colocando tablets, computadores, impressoras 3D, porque o seu concorrente tinha, o seu vizinho tinha, e trazer para frente sempre as perguntas que a gente precisa fazer. Que problema que eu quero resolver nesse momento? É isso, Mari. Eu acho que o que a gente vai levar e que eu espero que seja amplamente lembrado, né, daqui para frente, é que escola é diferente do aprender, né? O aprender, ele acontece o tempo todo e a escola, nos modelos que a gente tinha, não traduzia esse aprender em sua totalidade. Então, acho que isso é uma questão. E, de novo, gente, eu acho que o que os professores fizeram, acho que essa é uma outra lição que a gente vai levar de reinvenção da noite para o dia, né, mesmo. Muito, acho que é algo para a gente levar e lembrar também. E aí, né, nessa volta e da maneira que for, eu acho que a gente também vai precisar olhar um pouquinho sobre aplicabilidade, né? O que é aplicável, como é que essas fórmulas que a gente aprende, como é que a língua que a gente aprende, como isso funciona na prática, né? Porque é muito comum falar, mas eu estudei química, eu nunca usei. Gente, se você fez um bolo, você está usando química, né? Então, acho que a gente ser mais explícito sobre o que a gente está aprendendo e sobre o que a gente está ensinando, né? Então, a gente, primeiro, eu falo sobre essa questão da aprendizagem experiencial, né? E que tem algumas etapas, né, da abstração, da concretude que a gente precisa levar, né? Então, um viral que teve aí da Coca-Cola com Mentos, né, que muitos fizeram. Gente, por que isso, né, não vira, por exemplo, e falar mais explicitamente do que a gente está falando? É química, são reações, se você faz um bolo, tem matemática. Isso a gente precisa levar, né? Porque algumas escolas trouxeram isso, eu espero que não parem, e de novo, e de olhar para diferentes realidades de forma diferente e não perpetuar essa coisa do normal, né? Não somos todos iguais, a gente está vivendo um momento que é muito claro de que não somos todos iguais e que a gente precisa caminhar para esse entendimento das diferenças. Então, são coisas que eu espero que fiquem mais claras, menos turbulentas e que a gente leve para nossos futuros. Muito bom, Gi, obrigada. Bom, a gente está chegando ao final dessa super conversa, desse papo extremamente relevante. Espero que a gente tenha contribuído para trazer um pouco, né, de discussões, acho que é mais, nem tanto de discussões ou de respostas, mas sim de novos questionamentos, né, Gisele? Você falou muito sobre essa questão, eu acho que foi realmente bem produtiva a nossa tarde. Queria agradecer muito, Jússi, obrigada por abrir espaço na sua agenda. Sei que você está toda envolvida com essa questão das políticas públicas do Estado de São Paulo, que é tão pertinente, tão importante. Mari, obrigada por participar aqui, por trazer todo o seu conhecimento em torno desse processo de aprender para criar, ou de criar para aprender, e do ensinamento da educação midiática. Gisele, super, super obrigada. Você é ótima como futurista, adorei
Adorei, vou usar esse futurista e dos futuros possíveis. E queria agradecer à equipe da SET que abriu esse espaço, a Roberto Franco, pelo convite, e deixar uma mensagem, se eu puder, né, que eu acho que é uma mensagem para todos. Eu brinco que eu tenho já o benefício, né, de ter filhas adolescentes, então eu não passo por esse problema do ensino em casa, mas é uma entrevista que eu li ontem no Estadão de um pesquisador do MIT, Justin Reich, que ele diz o seguinte, que o papel da educação neste momento deve ser mais de acolhimento do que passar novos conteúdos. Ele diz também que na volta às aulas, as escolas, o ideal seria que as escolas se concentrassem em celebrar a resiliência e o aprendizado dos alunos durante o isolamento. Então, eu acho que é isso, queria agradecer muito, muito obrigada e até a próxima.